Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Hoje, mais uma vez, o nosso tema é família. Glória a Deus. No Salmos de número 34, no versos 14, é a nossa referência. Nosso texto áureo, Salmos 34, versos 14. Diz assim a santa palavra do Senhor: Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra todos os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os quebrantados de coração. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nenhum deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum do que nele confiam será punido. Glorificado seja Deus. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmos de número 34 tem uma orientação, tem um ensinamento muito forte, muito poderoso. Apesar de todos os conflitos que existem no mundo, o nosso Deus deseja que a paz reine em nossos corações e em nossa casa. Esse é um bom princípio: ficar longe do mal, fazer o bem e buscar a paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Vamos buscá-lo em família. Vamos deixar com que ele esteja no centro do nosso lar, reinando e nos ajudando a resolver todos os problemas. E que a paz de Deus reine na família. Glória a Deus. Nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo, cada dia mais se aproxima a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vendo os sinais que marcam a trajetória do mundo e da igreja. O mundo, ele se prepara para a chegada do anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. E a igreja, ela aguarda pela volta triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo sobre esta terra. A Bíblia diz que ele virá por duas oportunidades. Uma será no momento da grande tribulação. Alguns acreditam que será antes de acontecer o primeiro período da grande tribulação. Outros acreditam que ele virá no meio da grande tribulação. E outros acreditam que ele virá no final da grande tribulação. Nós, pentecostais, acreditamos que ele fará a sua primeira vinda até a altura das nuvens. É isso que a Bíblia diz. E quando ele se chegar até a altura das nuvens, a Bíblia diz que a trombeta soará, haverá um grande alarido, haverá um grande barulho, mas somente aquelas pessoas que estão vivas na fé, que estão vivendo em Jesus Cristo, para Jesus Cristo, aqueles que estão firmes nos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que um grande poder dos céus atingirá as vidas destas pessoas, e elas serão raptadas, elas serão tiradas dessa terra, e serão levadas até o encontro do Senhor nos ares, até a presença de Jesus nos ares.
E enquanto isso, o nosso corpo será um corpo que será transformado em um corpo glorificado. Hoje nós somos um corpo, temos um corpo santificado. Temos o Espírito em que Deus habita. Temos uma alma que faz com que nós entendamos todas as coisas, que é a nossa mente, que é a nossa consciência. E temos um corpo. Esse corpo ainda é mortal. Esse corpo ainda está sujeito aos pecados dessa vida, aos momentos de ira, aos momentos de desânimo, aos momentos de dificuldade. Mas quando Jesus soar a primeira trombeta, a trombeta do Apocalipse que nós chamamos, o que vai acontecer é que as nossas roupas, elas serão deixadas no chão, e nós receberemos um corpo que estará sendo glorificado, estará sendo transformado, e as vestes brancas nos serão vestidas, num abrir e fechar de olhos. Tudo isso acontecerá, tudo isso ocorrerá, tudo isso se fará real na vida da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o mundo se prepara para o anticristo. Mas o que é que o mundo aguarda desse anticristo? Sem saber de que ele é o anticristo? Muitos sabem, não fique na dúvida. Muitas entidades religiosas e políticas sabem que ele é o anticristo, porém não revelam, não demonstram isso. Mostram-o como sendo um homem bom, o príncipe da paz desse século, aquele que vai parar todas as guerras, aquele que vai fazer acontecer os momentos mais que as pessoas experimentarem maravilhosos, aonde não haverá nada que possa impedir com que a felicidade seja na vida das pessoas. Porém, esse momento será um momento pequeno, de apenas 3 anos e meio, porque durante esse período se fará uma paz grandiosa, uma paz poderosa na cidade de Jerusalém, aonde está a cidade do grande rei, a cidade do rei Davi e da sua descendência. Lá estará sendo feito um acordo de paz muito bom, muito grande, aonde árabes muçulmanos, aonde judeus ortodoxos, aonde vários religiosos que estão se reunindo para esse grande feito, e os políticos do mundo também estão assinando o mesmo acordo para que cesse a guerra, para que termine a guerra, para que pare a matança, para que pare a soltura de bombas, para que pare a destruição das cidades. Aos poucos, essa paz que começa ali em Jerusalém, ela se espalhará pela Rússia, pela Ucrânia, ela se espalhará pela Ásia, se espalhará pela África, chegará até a América do Sul, América do Centro e América do Norte. Ela irá pelos 5 continentes, ela irá por todo o planeta, e então o povo experimentará uma paz como nunca aconteceu sobre esta terra. As armas serão desligadas, as armas serão abaixadas, as espadas, as foices, as metralhadoras, tudo deixará de ser usado nesse momento de paz. É isso exatamente que o ser humano está procurando hoje. É exatamente isso que as pessoas, que as famílias estão procurando hoje. Mas não estão conseguindo encontrar. Porque, como foi dito nessa noite, o pecado que contamina o ser humano não está permitindo com que ele possa se livrar deste sofrimento, se livrar desta situação adversa. A diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus é que aquele que serve a Deus, ele está vigilante em todo o tempo. Ele está procurando através da oração, através do jejum,
através de buscar a face do nosso Deus, através de estar num culto como nós estamos hoje, buscando a face do nosso Deus, ele está procurando a sua paz, a paz de espírito, a paz interior. E sabendo ele que ele tendo essa paz interior, ele não vai desejar o mal para o seu semelhante. Ele não vai procurar prejudicar a vida de quem quer que seja. Ele não vai invejar a vida de ninguém. Ele não vai maltratar a ninguém. Ele não vai se irar contra ninguém. Ele não vai procurar briga com ninguém. Não vai procurar motivo para desavença, para confusão. Ele não fará com que a sua família, ele não fará com que o seu lar seja prejudicado, porque ambos, homem, mulher e filhos, estão buscando a face do nosso Deus. E quando esses estão fortes, quando esses estão cheios do poder, cheios da graça, cheios da misericórdia, cheios do amor de Deus, nada se coloca entre eles. O espírito contrário, aqueles adversários que são aqueles que querem o nosso prejuízo, eles não têm acesso, porque a palavra de Deus, porque a presença de Deus, porque o Espírito de Deus, porque a manifestação de Deus está presente na vida daquele que serve a Deus. Então, quando a Bíblia fala aparte-se do mal, não é para você correr, não é para você fugir, é para você vigiar, é para você se manter firme. Se você em meio a tanta gente ruim, em meio a tanta gente que não gosta de você, você em meio a tanta gente que tenta te humilhar, você não paga o mal com o mal. Você, antes de tudo, paga o mal com o bem. Quando você recebe uma afronta, você diz: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Quando alguém desfaz da sua fé, você diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando alguém tenta te prejudicar no trabalho, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E você pede, você busca a presença de Deus. Muitas das vezes você chora na presença de Deus, e toda lágrima que você derrama é levado diante do trono santo do Senhor. E quando lá chega, Deus envia a resposta, ou através do Espírito Santo, através do anjo, que é aquele mensageiro, que é aquele confortador, que é aquele consolador, que é aquele que vem e recolhe tudo aquilo que você pranteou, e chega com a sua vitória, chega com o seu milagre, chega com a sua bênção. Então, quando nós falamos de família, nós falamos de ambiente sadio, nós falamos de ambiente maravilhoso, aleluia. Dar louvores e graças a Deus é uma atitude que a família precisa adotar. Agradecer pelos alimentos, poucas pessoas fazem isso. Pela casa que nos abriga, pela saúde, pelo trabalho, pelos estudos, pela igreja, pela fé, pela esperança, pelo amor por Jesus. São muitos os motivos que temos para adorar e exaltar o nosso Deus. Ele nos dá livramentos e coisas excelentes diariamente. Na palavra do apóstolo João está escrito: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, aleluia. Para você ter um lar feliz, para você ter uma casa feliz, para você ter uma esposa que te ama, para você ter um esposo que te procura cuidar de você, é necessário que ambos estejam fazendo a sua parte. É necessário que ambos estejam procurando o mesmo propósito, o mesmo caminho, a mesma direção. Não pode um puxar para um lado e o outro puxar para o outro. O marido gosta da bebedeira, o marido gosta da cachaça, o marido gosta da balada, o marido gosta de levar a vida de solteiro, e a esposa sofre por causa disso. Mas a esposa não cuida da casa, não cuida dos filhos, a esposa vive na rodinha da fofoca, e quando o marido chega não encontra nada pronto. Isso entristece o mesmo. Isso faz com que um puxe para o lado, o outro puxe para o outro. Mas quando aqueles que estão na presença de Deus, quando aqueles que caminham na direção do Espírito Santo, na caminhada que vai levar-nos para o céu, esses dois, eles andam em comunhão, porque um dia, quando se encontraram, foi a permissão de Deus, foi a
presença de Deus. Foi a oração que foi feita em nome de Jesus que uniu aquele lar, que uniu aquela casa, que uniu aquela família. Hoje, eu posso dizer a vocês que eu sou meio antiquado, porque eu sou o tempo em que você pedia a bênção para o pai e para a mãe, e quando eles te abençoavam, você ao sair da sua casa e ir para onde você fosse, para o seu trabalho, para o seu lazer, não importava para onde você estava indo, a bênção do pai e da mãe te acompanhava. E isso fazia com que lá fora nada te atingisse, nada fizesse com que você se perdesse no meio do caminho. Quantas crianças somem de casa? Quantas crianças fogem de casa? Quantas crianças se isolam num quarto escuro, se isolam do ambiente familiar, porque ali não encontra respaldo, ali não encontra diálogo. Ninguém mais se senta à mesa hoje para jantar, ninguém ora agradecendo ao Senhor pelo alimento, ninguém ora agradecendo ao Senhor pela fartura. Muitas das vezes é mais fácil reclamar que está faltando algo, é mais fácil reclamar que o salário está baixo, é mais fácil reclamar da vida do que agradecer. Por isso, muitas das vezes as pessoas não estão vivendo a verdadeira paz, não estão vivendo o verdadeiro ambiente ao qual o Senhor preparou para nós. Lá fora não importa, lá fora o mundo pode estar em terremoto, lá fora o mundo pode estar uma tempestade, mas dentro de nós, no nosso lar, na nossa casa, no nosso seio da nossa família, a mão de Deus está operando e operante, aleluia. Deus acalma as tempestades no mar, diz o Salmos 89, aleluia, versos 8 e 9. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu a acalmas. Meus queridos, minhas queridas, vai vir a luta, vai vir a tribulação, vai vir um momento difícil, vai vir a hora da noite, da escuridão da noite, vai vir um momento tenebroso, muitas das vezes a morte vai nos rodear. Muitas das vezes você vai ficar sem serviço, muitas das vezes você vai ficar doente, muitas das vezes você vai passar pela prova, mas a firmeza sua está em acreditar de que a mão de Deus está sobre a sua vida, em crer totalmente que por mais difícil que esteja, o Senhor está no barco, por mais balançado que esteja, o Senhor está, mesmo parecendo que está dormindo, mas Ele está no barco. E quando Ele despertar, pela manhã, pela tarde ou pela noite, a sua mão vai operar na sua vida, a sua presença vai manifestar na sua vida, e quando você menos esperar, quando você menos ver, o milagre vai acontecer em você, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, em tudo aquilo que você coloca as suas mãos, aleluia. Não há tribulação que dure para sempre, não há momento ruim que seja eterno, porque a mão de Deus está em todos eles, na bonança, na dificuldade, no momento difícil, a presença de Deus está conosco. Glorificado seja o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Nada melhor do que saber que Deus pode transformar toda e qualquer tempestade em paz e harmonia. Em nossas famílias podemos estar enfrentando um turbilhão de dificuldades, mas cremos num Deus que tem todo o poder. Ele pode ajustar o leme do nosso barco e fazer tudo acalmar, aleluia. Que não haja no meio de nós nenhuma amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejamos bondosos e compassivos, pacientes, longânimos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoa a todos nós, aleluia. Efésios 4, 31, 32 diz essa palavra.
Oxe, estou falando a cadeceira. Na igreja, irmãos, é uma família. A congregação é uma família. A comunidade é uma família. E como toda família, a minha mãe já dizia, os dedos da nossa mão não são iguais. Então, como família, cada um tem uma personalidade, cada um tem um pensamento, cada um tem um desejo. Principalmente família grande. Se a família é pequena, ainda é mais fácil de cuidar. Mas quando a família é grande, aí as dificuldades são maiores. Mas uma família saudável e feliz não é aquela que não tem problema. Não existe isso. Seja em casa, seja no lar, seja na família, seja na empresa, seja na igreja. Esta definitivamente não existe. Mas é aquela que com a ajuda de Deus imita a Jesus Cristo. Pegue você, na sua mente, o relacionamento de José, de Maria e de Jesus. Ele sendo o filho mais velho, primogênito do casal, e sendo o filho de Deus, encarnado na terra. Quer dizer, ele aprendeu lá em cima a obediência. Ele aprendeu lá em cima tudo aquilo que ele escreveu aqui embaixo. E ele teria que ser o exemplo para os seus pais, porque José e Maria eram imperfeitos. Eles tinham os seus momentos de dificuldade. Vocês vão se lembrar de que quando José fica sabendo que Maria estava grávida, ele duvidou de que aquele filho fosse aquilo que se era dito. Porque imaginava-se que uma mulher não poderia engravidar se não conhecesse o seu marido, se não se deitasse com ele, não se relacionasse com ele. E quando José fica sabendo disso, ele fica doido, ele fica raivoso, ele fica nervoso, e ele quer fugir, ele quer abandonar. Mesmo sabendo que se ele não assumisse aquele relacionamento, ela poderia ser apedrejada e morta como uma mulher adúltera. Então imagine a cena, o que Jesus já estava passando, que a sua família já estava passando antes que ele nascesse. E quando se vai e realiza o casamento, eles precisam fugir, porque Herodes estava perseguindo. A tribulação estava na vida deles, e ele, sendo criança, deveria ser cuidado. Mas quando ele se forma menino, rapaz, e ele tem que passar pela cerimônia do judaísmo, deixar de ser criança para ser adolescente, ele um dia se encontra em Jerusalém, na viagem que eles tinham que fazer uma vez por ano. Aquela cidade, eles caminham de volta para Belém, para Nazaré, 3 dias. E depois de 3 dias é que eles percebem que Jesus não estava com eles. E eles mais do que rapidamente se desesperam e dizem: nós precisamos encontrar o menino. Ele não tem capacidade, ele não tem condição de se manter. Ele vai se perder na vida e vai se tornar alguém sem rumo, sem direção. Pode se perder nos caminhos da vida. E eles voltam um caminho de 3 dias. E quando eles chegam na cidade de Jerusalém novamente, andam para lá, andam para cá, procuram aqui, procuram ali, tiram informação aqui, tiram informação ali. E quando eles chegam no templo, Jesus está falando com os sacerdotes, está falando com os escribas, com os publicanos, falando com aqueles que faziam parte do sinédrio. E a Bíblia diz que eles se admiravam da sabedoria que ele tinha. Por quê? Porque ele tinha Deus, ele era Deus, ele tinha o Espírito de Deus dentro de si, desde antes de nascer. Ele desce do céu com a essência do Pai.
E tudo aquilo, a virtude, a graça, o amor, a bondade, a misericórdia, a compaixão, o conhecimento das coisas infinitas, dos mistérios, estava dentro dele. E ele, pelo Espírito, podia ensinar aqueles homens a respeito da chamada religião judaica. Eles chegam, olham para ele, escutam ele falar, se admiram daquele conhecimento também, e depois que tudo termina, tudo passa, eles chegam: oh, meu filho, onde é que você estava? Por que você nos abandonou? Talvez não do jeito que eu estou falando, mas às vezes numa bronca, umas palavras ásperas, umas palavras difíceis de serem ouvidas, e ele simplesmente chega para eles e diz: eu estou fazendo a vontade do meu Pai, é para isso que eu vim ao mundo, não tenho praticamente nada com vocês, apenas ter nascido do seu ventre, ter nascido da geração que se veio lá de trás e adquiriu o seu nome. Mas ele sabia a autoridade que estava dentro dele. Mas isso fez com que eles entendessem que eles estavam falando com alguém muito mais poderoso do que eles imaginavam. Não era apenas um filho, era o Deus encarnado e vivo entre os homens. Mas Jesus precisava dar o exemplo. Jesus precisava mostrar a eles quem ele era e como ele era. A essência dele teria de ser alguém que obedeceu ao seu pai e à sua mãe materna, ao seu pai e à sua mãe paterna, e à sua família. Ele obedeceu como um bom filho. Ele já havia obedecido a ordem do pai de descer a essa terra por livre e espontânea, sabendo que ele viria para morrer em favor do ser humano, que ele viria para sofrer em favor do ser humano. Então ele veio por livre e espontânea. E ele, convivendo com seus pais e com seus irmãos, ele deu o exemplo de como deveria se comportar. Ele foi aprender a profissão do pai, e durante praticamente metade da sua vida, dos 12 aos 30 anos, ele era o carpinteiro que mexia com a madeira junto com seu pai. Aleluia! Isso é profético, isso é maravilhoso, isso é grandioso. Nós devemos aprender com Cristo. Nós devemos aprender o que a palavra de Deus nos ensina, pela vontade do Espírito Santo, mas porque Jesus veio a essa terra, e tendo ele se manifestado entre nós, ele foi aquele que pediu, que mandou, para que nós fôssemos imitadores dele, em tudo, em oração, em jejum, em palavra, aleluia, em busca, em poder, em milagres, mas também em amor. O amor é aquele que supera todas as barreiras. E quando nós estamos vivendo num ambiente favorável, quando nós estamos vivendo num ambiente harmonioso, onde o amor de Deus, a graça de Deus está sobre nós, está dentro de nós, nós não temos nada para fazer contrários à vontade do Senhor. Então o mundo está procurando paz, o ser humano está procurando paz, mas ele só está encontrando guerra. A guerra dentro de si e a guerra entre a sociedade. Quantas pessoas morrem? Quantas pessoas perdem a vida? Quantas pessoas são assaltadas? Quantas pessoas são esfaqueadas? Quantas pessoas são atiradas? Porque a violência faz parte do ser humano desde Caim. Mas Jesus veio para transformar você, para me transformar, para transformar em todos nós, em aquilo que Ele desejou para esse projeto, para essa família, para esse lar, para essa casa. Glorificado seja Deus, bendito seja o teu nome. Vamos ficar de pé. Glorificado seja Deus.
glorificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez estendemos as nossas mãos diante de ti, e sabemos, meu Deus, que a tua mão forte e poderosa está sobre nós. Nós sabemos que lá fora o mundo jaz no maligno, mas aqui dentro a presença do Espírito Santo se faz presente em nosso meio. O poder do Pai, do Filho e do Espírito está sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós queremos passar na rua, Senhor, e eles virem não a nossa roupa, não o nosso cabelo, não a nossa roupinha de crente, não. Mas eles querem ver o exemplo na hora da dificuldade. Eles querem saber se fomos nós que falamos mal da vida de alguém, se fomos nós que fomos desonestos com alguém. Eles querem saber se fomos nós que fizemos algo que não agradasse a Deus, para poder nos acusar daquilo que eles são. Mas nós estamos aqui num outro propósito. Nós estamos aqui num outro desejo, de que quando eles nos virem, eles vejam a Jesus. Quando eles nos ouvirem, eles ouçam a Jesus. Quando eles passarem em frente a esse cenáculo, a esse templo, a este salão, eles vão ver que aqui a mão de Deus trabalha em nosso favor. Eles vão ver aqui pessoas diferentes daquilo que fomos lá no passado. Se nós éramos ladrão, se nós éramos mentirosos, se nós éramos aquilo que não prestava, hoje nós somos aquilo que presta, aleluia. Hoje nós somos o melhor de Deus nessa terra. Hoje nós somos o exemplo para homens e mulheres que estão perdidos nos caminhos das drogas, no caminho da cachaça, no caminho do sofrimento. Oh, querido Deus, olha para nós, Senhor, estenda as tuas mãos sobre esta cidade. Estenda as tuas mãos, Senhor, sobre os habitantes dessa rua, desde aqui embaixo até lá em cima, Senhor. Vá pelos 4 cantos desse bairro, Senhor, deste setor da cidade. Oh, glorioso Deus, atinge os corações, as almas. Ah, meu Pai querido, meu Pai amado, que através destas redes sociais, a nossa palavra de poder atinja a vida daqueles que estão lá fora esperando o milagre. Oh, glorioso Deus, usa-nos, Senhor, para ser bênção sobre a vida do teu povo. E nós dizemos a enfermidade, nós dizemos a doença, nós dizemos ao embaraço, ao fracasso, a dor, a morte, a infelicidade, fora do caminho destas vidas, em nome de Jesus. Que a presença do Espírito seja maior, seja mais forte, seja aquilo que nós precisamos para a glória do nome do Senhor. Toda a igreja diga amém.